Boa noite, todos. Mais uma vez, agora sim, começando a live pelo canal do Núcleo Feldenkrais. Eu sou Hans Machado e eu tinha começado agora a live com o meu Instagram pessoal, que eu tô começando a aprender isso aqui. Então, o pessoal deu a dica. Agora sim, obrigado, gente. Obrigado, vamos aprendendo. E então hoje é múltipla estreia. É a estreia de uma nova forma da gente trazer o nosso trabalho e compartilhar com vocês. É a estreia de apresentar a possibilidade de novos cursos. É a estreia dessa série de lives que vão ocorrer toda quarta-feira. E é a minha estreia de fazer lives e conduzir lives. Então vou aprender um monte de coisa junto com vocês. Árvore. Silmara. Oi, Silmara. Olha lá que legal ver Mércia. Pessoas das formações de Feldenkrais, pessoas da T Ativa Online. Vou falar um pouco de tudo isso hoje. Irene, olá, Kuzum. Muito legal o pessoal que a gente se vê aqui pelos nossos encontros e práticas de Feldenkrais pelo Zoom. E é muito legal a gente ir se vendo no Zoom, né? E aqui é bem mais diferente porque eu só vejo a minha tela. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou me acostumar ouvindo que vocês estão entrando. Olha lá, Lincoln chegando. Margarete. Oi, Margarete. Lá de um sítio no interior de Minas. Luciana, oh, quanto tempo, gente, um montão de gente chegando. Muito bom. Oi, 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 oi. Gostoso? Vamos lá, chegando, dá uns minutinhos aqui pro pessoal chegar e a gente mergulhar nos conteúdos, que tem um montão de conteúdo. Você já marca aí que essas 4 quartas-feiras de julho a gente vai estar aqui trazendo muita coisa boa. E como está sendo muito legal, a gente provavelmente vai começar a ter várias séries, né, trazendo conteúdos. Essa primeira é para falar sobre o corpo vivo. E em paralelo a gente está com uma série aos domingos, domingo às 16 horas, a série do Além da Caixa, que tem a ver com esse nosso símbolo que eu adoro, que é como entender, como se viver e como entender as possibilidades de sair das caixas. A gente se acomoda, né? É muito fácil a gente se acomodar nas caixinhas, mas a vida, esta existência, este mundo, este universo é uma caixona que não tem nem bordas. Então, a gente vai aprendendo aí, como a gente comentou na semana passada, né, em lives que a gente já fez, que a gente vai por etapas indo para rompendo caixas e chegando em caixas cada vez mais amplas até não precisar de caixa nenhuma. Já pensou em você sem uma caixa? Lucy Daisy, bem-vinda. Não sei quem é, mas já pensou você fora de todas as caixas? Que potenciais podem vir? Que revelações de si mesmo podem surgir, né? É isso que a gente quer. Essa proposta, missão, gosto, alegria do Núcleo Feldenkrais. É ajudar a gente a se revelar, cada um de nós, a nós mesmos, todo o potencial que a gente tem. Por isso aqui a série essa série Corpo Vivo, né? Hoje é o primeiro dia e o título é esse. Não dá para desperdiçar o que trazemos por dentro. O que você traz por dentro? Ema Carvalho. O que você traz por dentro? Ruth.
que cada um traz por dentro. É muita coisa, né? É muita. E o interessante, o espantoso é que a gente pode não conhecer a maior parte disso. A gente é, em geral, arremessado para fora, né? E não tanto para o que a gente traz por dentro. Então, o espantoso é a gente poder viver grande porção da nossa vida só na nossa própria casquinha. E aí, e numas caixinhas, né? Organizadinhas até, mais apertadas, às vezes até sofridas, na nossa casquinha dentro de uma caixa, que a gente quer romper a casquinha, reconhecer o que a gente traz por dentro e transbordar uma caixa por vez até todas as caixas. A gente traz o universo dentro de nós, falou a Luciene Santana. Pois é, já pensou? A gente entende, a gente pensa, a gente acredita nisso, né? Mais ou menos, porque a gente foi ensinado que o mundo está fora de nós e a gente está meio que uma maquininha isolada, né, do mundo. Mas depois a gente começa a entender que não dá pra gente estar fora do mundo, então o universo tem que estar dentro de nós, porque senão eu tenho que estar fora. Que história é essa? E mais uns primeiros níveis é compreender isso, né, pela lógica. E depois eu começar a aprender a acessar e ter um livre fluxo para isso. Bom, o pessoal já está chegando, mais uma vez bem-vindo a todos. Tô sem o controle da hora aqui, mas eu vou pegar o controle da hora agora. Pronto. E hoje a gente vai fazer assim. Eu vou começar a apresentar alguns conceitos, vou começar a apresentar algumas maneiras práticas e portas ou portais que a gente do Núcleo Feldenkrais está abrindo para a gente desenvolver esses conceitos com a população do Brasil e mundo, né? Com cada um de vocês. A gente quer abrir cada vez mais canais e esse é um canal para a gente trabalhar junto na direção de se apropriar do corpo. E hoje, então, eu vou falar sobre um monte de coisa disso, sobre os conceitos, sobre os canais de interação para a gente desenvolver isso juntos, porque tem que ser junto. E aí vai chegar uma hora lá pelo meio, assim, que eu vou parar para a gente falar sobre perguntas. Então, vocês podem ir escrevendo perguntas aqui no chat. Quando ocorrer perguntas, né, vocês podem ir colocando, aí o Fabiano vai estar anotando, organizando essas perguntas que vocês vão mandando, e lá no meio ele entra na live também, e aí ele vai ser a voz de vocês para ir fazendo as perguntas, tá? Mas então você já pode fazer a pergunta assim que surgir, já vai fazendo. Olá, Marinete. Boa noite. Boa noite, eu já tô até me acostumando, já tô acalmando nessa minha primeira live. Muito bom. Acalmando e você vê, no início tô aqui tentando pegar tudo isso e recebendo vocês, e nessa fala eu fico mais conectado com isso e menos na minha sensação direta dessa presença do que a gente chama de corpo, né? E agora que já passou essa adrenalina do desconhecido, tô vendo que tá funcionando. Luciene, agora eu já começo a estar mais conectado comigo, com a minha própria respiração, com meus pés no chão,
com o meu volume, com o meu peso, com tantas características que estão acontecendo aqui dentro. Então agora eu começo a aproveitar melhor o que eu trago por dentro. E aí é bom, porque aí dá pra eu me comunicar e falar com vocês melhor também. Então vamos lá. Boa noite mais uma vez a todos. Bem-vindos a essa série O Corpo Vivo, que foi criada porque não dá pra gente desperdiçar o que a gente traz por dentro. Então, essa é a proposta do Núcleo Feldenkrais. Ajudar a gente a aproveitar tudo que a gente traz por dentro. E com foco no corpo, entre algumas aspas, que vamos começar a tirar essas aspas, e usando o método Feldenkrais como um instrumento para a gente acessar isso que é o corpo, entre aspas, e começar a dar vazão, a partir desse acesso corporal, a tudo que a gente traz por dentro. Como é que isso funciona? É isso que a gente vai falar nessas 4 lives do mês de julho, quartas-feiras às 19 horas. E por que é necessário, né? Para que a gente quer isso? Porque na nossa cultura a gente tem firmemente a ideia de que nosso corpo é um objeto e é uma máquina. É antiga, então mesmo que várias práticas culturalmente a gente fale o contrário, tem até mesmo alguns cursos de educação somática hoje em dia por aí, e que se você vai realmente ver como a coisa é feita, o corpo é tratado como um dispositivo, uma máquina que você faz intervenções sobre essa máquina. Com uma ideia de que a gente é uma mente e essa mente faz intervenções na máquina. Isso está até nas práticas que querem buscar integrações. E fora dessas práticas, então, aí a cisão, a ruptura do que é vida, do que é mente e do que é corpo é muito, muito forte, muito forte. E então a nossa ideia é ajudar a gente a se curar um pouco, ou talvez muito, das dificuldades e dos desafios que surgiram na nossa vida e na nossa civilização, nas nossas profissões, na nossa linguagem. Dificuldades que surgiram por essa compreensão, esse conceito, essa noção de que eu sou alguma outra coisa, meu corpo é alguma outra coisa. E que isso é isolado, e é isolado do meio ambiente. É muita fragmentação. E a gente então quer trazer essa ideia de que o corpo vivo, não é só vivo, ele é inteligente, ele é vivo e ele é responsivo. Ele responde, ele interage de modo muito sensível. E ele é um sistema, ele é um todo, ele não é feito de partes. Então vamos falar sobre essas 4 coisas hoje. Vou tentar que o corpo, ele não é um objeto, ele não é uma máquina, ele é vida. Você é feito de vida. O corpo é vida. E é feito de inteligências. Aquilo que chama de instinto, que historicamente é considerado algo baixo, sujo, menos, e que a razão é superior, é uma furada completa. Porque essa vida, ela é muito inteligente e tem muitas inteligências. Muitas. E essa inteligência, ou todas elas, que é a própria vida, que constituem a vida e constituem você e constituem o seu corpo, essas inteligências, elas são responsivas. Elas interagem a coisas muito sutis. Não é só coisas muito fortes. Não é um super ginástica que ela interage, que ela responde. Ela responde a uma sutileza do seu pensamento,
de uma ideia, de uma sensação, dos teus valores, das suas atitudes. Tudo que a gente pensa que é você e que é mente, tudo isso que passa, a gente vai ver um pouco disso, dispara muitas reacomodações, rearranjos, respostas de todas as inteligências que fazem o corpo. Então o corpo é vivo, ele é inteligente, ele é responsivo e ele é sistêmico, ele é inteiro, ele é algo integrado, não é feito de partes. Vivo, inteligente, responsivo e sistêmico e inteiro. Falar um pouco sobre essas 4 ideias, que o contrário delas é o que a gente está mais acostumado, sem nem perceber que a gente está acostumado, porque nossa civilização é assim. A linguagem fragmenta em partes, fragmenta a pessoa em partes, fragmenta o corpo em partes, fragmenta cada parte do corpo em subpartes e trabalha com essas partes pensando que as partes são a causa dos fenômenos que a gente vive. Então assim trabalha o nosso sistema de saúde, assim trabalham os nossos cursos de profissões. Você vai estudar uma parte e você vai ignorar o resto. A gente faz de conta que o resto não existe. Só que esse faz de conta se institucionalizou. Está institucionalizado nas leis e na forma como a gente se vê. Então você tem uma dificuldade, difícil no corpo, vamos dizer no pescoço, no joelho, no ombro, na lombar. Quem aqui tem problema na lombar ou já sentiu alguma dor na lombar ou costuma sentir? E na hora que a gente sente isso, a gente acha que está no corpo. E se você vai buscar ajuda de alguém, em geral, você vai ver alguém que cuida do quê? Da lombar. E quem cuida da lombar, várias vezes cuida do osso, só de um pedaço da coluna. Não vai cuidar dos órgãos que estão na frente da coluna, porque isso são outros especialistas. Quer dizer, a gente é muito fragmentado em partes. E quando a gente entende que o corpo é vivo, a gente deixa de pensar que é uma máquina feita de partes e começa a entender a dinâmica do sistema inteiro. E que essas dinâmicas, repetindo, elas respondem, elas reagem a tudo que passa no ambiente chamado externo e no ambiente chamado interno. Essas inteligências que constituem, respondem a tudo que passa, tudo que passa. E são inteligências, né? São vivas, então a gente quer aprender a lidar com isso e não com a parte. Agora, isso é uma mudança estratosférica, astronômica, gigantesca para o que a gente está acostumado. A sua vida muda muito radicalmente à medida que você começa a se relacionar com o corpo, não mais como o corpo, mas como você e como inteligências vivas que são além do você que você acredita que você é, do seu personagem. E que o acesso a isso é muito fácil, muito fácil. Não precisa nem de um intermediário. Entre você e a sua lombar existe você mesma e a vida em todas as suas inteligências. Alerta! A vida ela tá sempre assim, olha, de ouvido levantado, de pele, de tudo aguçado, para tudo que você pensa, quer, sente. Por exemplo, se você tem um pensamento de um susto, seu coração vai começar a bater diferente. O seu sangue vai mudar. As glândulas vão trabalhar diferentemente. O sistema digestivo, todos os seus... sistema vascular vai mudar. A sua pele vai mudar. Condução elétrica da pele vai mudar. O tônus muscular vai mudar. Onde? Quando você toma um susto, você acha que o tônus muscular muda onde? Onde você toma um susto?
Seu rosto, sua pele, seu músculo no rosto vai mudar e seu músculo em você inteiro vai mudar. E o seu sistema imunológico vai trabalhar diferente. Seu sistema endócrino vai trabalhar diferente. Seu sistema neurológico vai trabalhar diferente. O seu sistema emocional vai trabalhar diferente. Seu sistema locomotor vai trabalhar diferente. Todos os sistemas vão se reorganizar dentro de uma situação de um susto, de se preparar para alguma coisa. Mas a mesma coisa se você sentir super alegria, se você sentir paz, se você sentir raiva, se você estiver estressado, se você estiver com pressa. Todos os seus estados emocionais mobilizam todos os teus sistemas. Todos eles, porque eles são especializações, subsistemas especializados do grande sistema que é você vivo. Então todo o movimento modula o sangue. O movimento. Toda a sua intenção de fazer um movimento engaja os recursos de todos os seus sistemas. Tudo está operando junto. Então qualquer problema que ocorre numa região do sistema não é lá a causa. Não é onde o problema aparece que está a questão. É a questão do todo. Então, se você tem uma dificuldade na lombar, aquilo não vai estar na lombar. Vai estar relacionado com os seus pés. Vai estar relacionado com o seu assoalho pélvico. Vai estar relacionado com a posição do seu peito, da cabeça e do teu olhar. Então, a sua lombar está relacionada com o teu olhar. Como você sustenta a cabeça modifica diretamente a sua lombar e os teus pés, pensando no movimento. Agora, o teu olhar, ele não ocorre nos olhos, assim como o susto. Onde ocorre o susto? Onde ocorre o olhar? Onde ocorre uma intenção que você tem? Essa intenção ocorre em todos os níveis do sistema. Ela muda as fibras musculares da sua lombar, do seu abdômen, a abertura da pupila dos seus olhos, a sua língua, a sua salivação. Isso pode, não sei quantos de vocês já têm isso na prática, que vocês percebem essa dinâmica acontecendo, essa dinâmica responsiva, de que uma intenção e um movimento muda a sua lombar, muda a sua cervical, muda a sua mandíbula. E que, por sua vez, esse estado postural muda o próprio fluxo dos pensamentos e das emoções. Você consegue perceber essa dinâmica em você? Essa é uma boa primeira pergunta. Você consegue perceber em você como todos os teus sistemas interagem respondendo uns aos outros, e tudo isso está interagindo o tempo todo em função das tuas intenções, dos seus fluxos de ideias, pensamentos, vontades, sonhos, medos, compressão, submissão, raiva, briga, estresse, relaxamento. Você percebe que os teus estados e os teus pensamentos vão num fluxo que mobilizam você inteira, o seu intestino. Às vezes a gente fica querendo mexer na comida, obviamente que ela influencia totalmente, mas o teu estado influencia você e todos os seus sistemas ainda mais do que a própria comida. O teu sistema digestivo, que está totalmente ligado com o sistema nervoso, com as emoções, com a postura, com o teu estado, o seu sistema digestivo vai operar de acordo com todo esse seu estado. A comida não vai ter o mesmo efeito. A mesma comida tem efeitos diferentes. A mesma coisa o seu sistema imunológico. Você pode ter contato com alguma bactéria e você pode desenvolver um problema, porque o sistema imunológico não deu conta,
ou você pode entrar em contato com a mesma bactéria e o sistema imunológico dá conta de boa. E isso em função do quê? Não é do próprio sistema imunológico. É em função de todo o seu sistema emocional, mental, você inteiro. Então, essa ideia de que todos os nossos sistemas, que em parte são tratados por especialidades médicas, não são separados daquilo que em parte a gente são tratados por psicologias, espiritualidades e afins. E movimento é tratado por sei lá quem cuida de teu movimento. Tudo isso é inteiro, é sistêmico. A maior parte de nós não sente isso. Pode até conceber isso por estudar, mas não sente. Por mil razões históricas que a gente é ensinado o contrário e a dinâmica de vida leva a gente para não perceber isso que ocorre internamente, toda essa relação, toda essa responsividade. Mas dá para sentir. Dá para viver isso no que a gente chama de experiência direta. Então não é uma compreensão conceitual, é a experiência direta do corpo vivo, destas inteligências do corpo vivo. Dá para você ter esse acesso direto, perceber e influenciar e começar a ter uma relação muito mais viva, mas muito mais viva, em cada detalhe do dia, cada ação, uma relação muito mais viva com você mesmo, sem estar te fragmentando. As possibilidades de fazer isso são várias. De fazer isso eu quero dizer, de começar a criar essa noção e esse acesso direto a esse sistema inteligente, integrado e responsivo. Como chegar a isso? Como você criar essa intimidade com você? Ficar mais íntimo da vida que é você mesmo. Você pode fazer isso de diversas formas. Uma das formas muito especiais, é o movimento. E para isso a gente usa o método Feldenkrais como um instrumento de usar o movimento para promover essa intimidade com as inteligências vivas do corpo. De novo, então a gente usa o Feldenkrais como um instrumento para promover a intimidade com as inteligências vivas do corpo. O corpo não é um objeto, não é máquina, não é feito de partes. E ele sabe tudo o que está acontecendo nele, tudo o que está acontecendo nele. A nossa mente não está acostumada a isso, a sentir, saber interagir. Pede para alguém de fora vir cuidar dele, do corpo, da vida. Só que a vida tem todas as informações dela nela mesma. E a gente usa o método Feldenkrais para usar como um instrumento para promover essa intimidade gradual com as inteligências vivas que estão regulando todo o seu movimento. E mais do que o seu movimento. A gente fala inteligências instintivas do movimento, mas elas não estão isoladas, como eu estava falando. Cada sistema emocional, locomotor, imunológico, neurológico, endócrino, digestivo, etc., tudo isso não trabalha em isolamento. Tudo isso está integrado. Então, a gente usa o movimento não só para o fim do próprio movimento. O Feldenkrais, usando o Feldenkrais, a gente usa o movimento como uma entrada para a pessoa inteira. Para a pessoa inteira ter intimidade com ela mesma. Intimidade visceral. Intimidade sensorial. Intimidade das atitudes. Saber que você tem atitudes que você não sabe que está tendo atitude? Você tem posturas que não sabe que você está fazendo essas posturas? Você tem movimentos, você tem comportamentos, interações com o mundo que você não sabe que você está fazendo isso. Quer dizer, você não tem uma percepção consciente disso. Existe uma percepção não consciente que vai se desenvolvendo, mas você não tem uma percepção consciente. Aí o que acontece? Você fica como que a gente cria uma camada como se uma distância de nós mesmos.
porque não tem essa percepção consciente. E quanto maior essa distância, que a gente fica mais no conceito, na lógica, na fala, e fica distante dessa percepção direta e consciente, quanto maior essa distância, menos a gente tem condições de agir realmente voluntariamente e de reorganizar a nossa experiência, né? Quanto maior for essa distância. E o contrário, quanto mais proximidade a gente conseguir dessa parte mais consciente, lógica, habitual, de toda essa dinâmica inteligente, e ter uma percepção mais consciente dessa dinâmica, mais a gente vai ter possibilidade de modular e favorecer a expressão dessas inteligências. E aí a gente vai perceber mais o que a gente está fazendo e vai conseguir aproveitar as inteligências que não conseguem se manifestar tão plenamente, porque os hábitos que a gente não percebe, essas atitudes, esses movimentos, esses pensamentos, blá blá blá, esses comportamentos relacionais com o mundo que a gente não percebe, que ficam como hábitos e vão se repetindo sem a gente perceber, esses hábitos, quanto mais repetidos eles são, quanto mais exercício a gente faz sobre os próprios hábitos, sem nem perceber, quanto mais a gente exercita, mais as inteligências ficam restritas, menos espaço elas têm de expressão. Então, os hábitos repetidos sem percepção consciente, eles ficam mais crônicos e eles limitam a expressão das inteligências vivas. O que o método Feldenkrais faz? Faz a gente ter acesso a nós mesmos, não como um corpo, objeto, máquina, acesso direto, e só o fato de você ter esse acesso direto, os hábitos eles já começam a abrir, ficar mais porosos. E aí a gente faz movimentos criados numa linguagem neuroevolutiva do método Feldenkrais. A gente usa esses movimentos para flexibilizar os hábitos, para deixar os hábitos menos rígidos e ainda mais porosos, mais plásticos, mais maleáveis. E aí as inteligências começam a agir muito para além da nossa lógica. Muito para além da nossa lógica. Você observa o seu corpo vivo responder e mudar a sua respiração, mudar a sua postura, mudar o jeito que seu pé encosta no chão, mudar o seu olhar, mudar os seus ombros, peito, lombar. Você começa a ver isso melhorar e mudar numa dinâmica que você não está impondo, deliberando por uma lógica. Você aprende a impor cada vez menos e aproveitar cada vez mais a expressão espontânea dessas inteligências. Isso é que é se relacionar com um corpo vivo. É ter a capacidade de se fazer poroso, receptivo, aberto, para que essas inteligências internas que você traz por dentro, todo mundo traz inteligências da própria vida por dentro. E essas inteligências começam a poder se expressar mais livremente. Isso é que é aproveitar o que a gente traz por dentro. É quando você tem algum desafio em você, claro, a gente está aqui para usar a ajuda de todas as pessoas. Essa é a nossa riqueza, a gente poder trabalhar juntos uns com os outros, descobrir juntos, aprender com as especialidades de cada um. Mas antes de tudo isso, a gente tem acesso direto à vida. Se a nossa lombar tá dolorida, se o nosso pescoço, se o nosso joelho, o pé tá torto, sei lá o que tá assim, é porque a gente não tá deixando essas inteligências se organizarem. Porque você pode acreditar, essas inteligências
instintivas do movimento sabem pisar perfeitamente. Veja, sabem mover um pescoço perfeitamente. Olha uma girafa usando o pescoço dela. Olha um elefante. Olha uma baleia pulando com toneladas. Olha um cachorro, um gato. Olha tudo que tem, todas as expressões de inteligências instintivas de movimento, a precisão do conhecimento que essas inteligências têm e que nós herdamos isso. Todo mundo traz isso dentro de si. Isso é feito de osso, sangue, músculo, tecidos, fáscia e músculos, tendões, nervos. E tudo isso trabalha sendo gerenciado por essas camadas de inteligências instintivas. E todos nós temos. Então, se a gente sofre vários tipos de sofrimento, mas não vou abrir o leque, vou fechar para falar sobre movimentos. A gente sofre, por exemplo, de ombrite aguda, a gente sofre de questões do nosso sistema músculo-esquelético de monte, e são de modo desnecessário. De modo desnecessário, porque a gente não está usando a inteligência que está dentro. E o que a gente faz? Qual é a postura correta? A gente vai lá, põe no Google, pergunta para algum especialista. Como é que eu tenho que sentar? Mas você acha mesmo que a vida não sabe sentar? O organismo não sabe como sentar? Você precisa de uma regra? Como é que eu preciso deitar para dormir? E as pessoas vão dar regrinhas. Como que é o jeito certo de andar? E por que a gente vai buscar essas regrinhas? Porque a gente está cortado o acesso direto com as próprias inteligências que a gente traz por dentro. E como abrir esse acesso? Como deixar isso aparecer, que é uma surpresa, uma revelação linda, é mais fácil do que a gente imagina. Uau! Muito mais fácil do que a gente imagina. Tomei um susto com o horário. É muito mais fácil do que a gente imagina, e para isso, se você quiser, hoje a gente não vai fazer uma prática aqui, mas a gente tem nos nossos canais, se você vir no nosso canal aqui no Instagram, no YouTube, Núcleo Feldenkrais, no Telegram, você tem muitas práticas gratuitas. Quase deve ter umas 200 já, se você somar todas. E você pode fazer e você vai ver que você vai se surpreender com as reações espontâneas que acontecem. E a gente do Núcleo Feldenkrais está criando muitos canais para isso. Então a gente tem, por exemplo, um programa que a gente chama de Teativa Online. São encontros de manhã, das 9 às 11, todo dia quase, é de segunda a sábado. E que você vai praticando, porque isso você não vai praticar uma vez só. Essa intimidade que abre o canal para a expressão de um corpo vivo é uma intimidade que tem que ser cultivada. Então a gente tem esse grupo que se encontra online, então tem gente do Brasil inteiro, e a gente com isso vai cada um aprendendo a criar essa intimidade. Então é um programa fantástico, procura aí Teativa Online. Pode colocar no Google, pode perguntar pra gente. É uma via muito surpreendente, muito surpreendente. E você pode, se quiser, tem as quartas-feiras, é gratuito. Toda quarta-feira, de manhã, das 9 às 11, você pode entrar gratuitamente, você vai fazer uma prática, você pode falar, perguntar e se surpreender, se espantar do que vai acontecer com você. Toda quarta-feira, espalha, diga para todo mundo. Toda quarta-feira de manhã, gratuito, das 9 às 11, uma oportunidade de você descobrir que o seu corpo é vivo, inteligente, dinâmico e responsivo a tudo que você faz, que ele trabalha como um todo. Esse processo, então, toda quarta-feira de manhã. E depois, quem quiser se inscreve e faz todos os dias, de segunda a sábado. Esse é um canal que está começando agora,
do Núcleo Feldenkrais, esse programa, né, o Teativa Online, que a gente está numa alegria incrível, porque é muito alegre, é muito bonito ver as pessoas descobrirem seus potenciais, descobrirem que aquela limitação, aquela dor é desnecessária, descobrir novas vocações, descobrir dimensões da própria existência até, pela simplicidade de sentir o movimento, sentir o corpo vivo e dar espaço para o corpo vivo. Então, o Teativa Online é um. A gente tem uma formação inteira sobre isso, sobre como você se tornar um educador somático Feldenkrais para promover essa experiência para outras pessoas em diferentes áreas de atuação. Você pode olhar lá, formação Feldenkrais Teativa. E a gente tem agora um novo curso que se chama Corpo Vivo, que vai acontecer em agosto. Quer dizer, o curso já existia, mas agora ele vai começar a acontecer também online. Ele é a primeira parte dessa formação, da formação de educador somático Feldenkrais. Ele é a primeira parte e que agora é aberta para todos e pode ser feita em avulso, só esse curso mesmo. Então vai ter lá em agosto, do dia 1 ao dia 16 de agosto, a gente vai ter esse curso. São 3 fins de semana e 2 quartas à noite, em que a gente vai apresentar isso, o que é o corpo vivo, como você pode ter acesso a esse corpo vivo, como você sozinho pode ir fazendo práticas que evocam ou estimulam ou aguçam essas inteligências para elas se aproveitarem ao máximo, né? E como que o Feldenkrais é um instrumento sem igual para promover isso. Autorrefinamento. Então esse curso vai fazer isso. Vai mostrar tudo isso, vai te capacitar a ter essa experiência em você mesmo. E já é a porta de entrada para quem quiser fazer a formação. Continua a partir desse curso e entra numa formação. Mas independente de você ter o curso e querer fazer uma formação, esse é um curso que é uma alfabetização somática, a gente chama, que deveria estar no currículo, sabe, da nação. Não dá para desperdiçar isso. Tipo, não dá para aceitar que a gente seja ignorante disso que a gente traz por dentro. Não dá para aceitar. O desperdício é infinito. Os custos financeiros e de vida por essa ignorância é incrível. Então, todo mundo merece fazer esse curso e a gente está se esforçando para fazer isso ficar disponível cada vez mais para todo mundo, não é? Porque a gente vai, como sociedade, a gente vai melhorar imensamente quando a gente tiver instrumentalizado com isso. Bom, eu me empolguei para variar e já é 10 para as 8. Então, não sei se vocês têm algumas perguntas aí, mas se já tiver rolando algumas perguntas, o Fabiano pode entrar. Acho que você solicita para entrar, né, Fábio? Você solicita para entrar aqui e daí eu... Ó, o Fábio já mostrou ali no site, tem no site... Fábio e a Gabriela estão falando 1000 coisas aí, a Gabi Delia, dando essas informações complementares. Mas se alguém tem aí alguma pergunta, você entra aí, Fábio, para dizer. Se não, eu sigo na minha... Já tem perguntas, então algum de vocês, quero dizer, do núcleo, né? Tem aí a Gabriela Vinhas, nossa parceira, Gabi Delia, o Fábio, o Rafa, Bárbara, nossos educadores e tantos alunos aí também, que alguns eu vi entrando. Gente que já participa da Teativa Online. Então, se já tem perguntas, será que eu tenho que fazer alguma coisa para ver alguém pedindo aqui? Então, entra aí, pede para entrar. Como é que vocês pedem para entrar? Que para mim não está aparecendo aqui. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não estou vendo um botãozinho que eu possa convidar você, Fábio, ou você, Zuta, ou quem tiver aí. Então, quem não estiver achando o link, é só escrever aqui pra gente
em qualquer canal, né, do Núcleo Feldenkrais. Tem o núcleofeldenkrais@gmail.com, tem o Núcleo Feldenkrais no Facebook, no Instagram, aqui mesmo. E o Fábio vai entrar e sair, beleza. Então assim que o Fábio entrar, ele vai trazer algumas dessas perguntas e tá mandando as perguntas aqui. Tá bom, vão mandando aí, eu vou vendo. E, e quem tiver ocorrendo mais alguma pergunta, pode ir escrevendo, que agora eu não consigo ir lendo e falando ao mesmo tempo, mas o Fabiano vai fazer essa ponte entre o que vocês querem, se quiserem perguntar. Eu falei um monte de coisa, não sei se ficou claro. Quer dizer, certamente não tudo ficou claro, mas algumas coisas devem ter ficado claro. E a gente vai continuar, né? Na quarta-feira que vem, a gente vai fazer Eu Vou Estar Aqui de novo e já dialogando provavelmente com uma das nossas companheiras que participam do Teativa Online, que vai contar, provavelmente vai ser a Raquel, e que vai contar como tem sido a experiência dela nos últimos aí, quase 2 meses, sei lá, 1 mês e meio, fazendo diariamente, né? E como esse acesso ao corpo vivo está trazendo vários níveis de novidade, né? Desde nível de incômodo ou dores vivenciadas organicamente até fluxos de pensamento e etc. Vários níveis da saúde. A saúde vai muito além de ter ou não doenças, né? Vai na solicitação e aceita. Onde é que eu vou na solicitação, Gabi? Eu não sei onde é que vem a solicitação. Será que é esse carinha aqui? Não, não foi essa carinha. Tô tentando aqui, mas não tô achando. Conectar? Comentar? Eu mesmo posso comentar? Utilizar uma solicitação para participar. Visualizar. Agora tem 3. Vamos começar com o Fábio Escutativa. Agora entrou. É que deve demorar uns minutinhos aqui até ele, né? Aguardando escutativa. Eis aí, sucesso total. Fala aí, Fábio. Olá. É, Olá, pessoal. Eu tenho aqui agora três perguntas, né? Que foi lá do início, quando você estava começando a falar. É, Qual a importância, a Lauren fez essa pergunta, qual a importância de uma prática continuada para perceber os efeitos do método Feldenkrais? Essa pergunta já é, como é que chama? Tendenciosa. A Lauren está fazendo, ela que tinha que responder. A Lauren já está fazendo parte há Verdade. uns 3 meses, e aí ela quer, já é tendenciosa. Fala aí qual que é a importância, mas ela sabe. Mas eu posso comentar. Mas quais são as outras 2 perguntas? Vamos ver se tem alguma igualmente tendenciosa. Tem outra que é, aonde entra o inconsciente? Foi a Luciana Rezende. Ela fez essa pergunta algumas vezes no. Tá, vamos falar dessa e a outra. é, Essa foi a vida e movimento. Qual a importância do professor terapeuta facilitador na experiência do aluno cliente? Perfeito. Aí tem uma. Quer que eu faça as outras perguntas ou a gente vai uma por uma? Não, já estou com essas 2. Vou começar com as Tá, 2. A da Lauren, tendenciosamente, valeu, Lauren. Vai mandando mesmo. Eu vou colocar no entremeado, mas eu vou falar então sobre onde entra o inconsciente e qual a importância da relação entre o facilitador, né? Professor, etc, etc, etc. De quem está conduzindo a experiência. Ou essas respostas podem ser feitas de vários jeitos. Vou tentar, deixa eu ver. Comecei um pouquinho mais tarde, né? Acho que eu tenho uns 10 minutos. Vou tentar. Bom, dentro do Feldenkrais, mas é como eu penso também, não existe essa coisa que a gente costuma chamar de o inconsciente.
essa entidade, o consciente, né? A gente tem uma experiência consciente, que é uma casquinha da casquinha da casquinha. E tem muitos níveis da experiência da nossa existência que não são conscientes. Então, a nossa existência ela extrapola infinitamente nossos conceitos. Ela extrapola infinitamente tudo que a gente fala e pensa. A vida e a existência extrapola infinitamente todos os nossos vídeos e todas as nossas ideias. Mas todo mundo pode, independente de qualquer conceito, perceber que está vivendo. Então você tem uma percepção agora de que você está aqui vendo essa live. E qual é a amplitude, qual é o diâmetro, qual é o alcance da sua experiência consciente agora? E a cada momento do dia. É um alcance bem pequeno. Imagina que esse sistema inteiro que eu estou falando, ele está gerenciando trilhões, trilhões de células integradas. E a cada frase que eu falo aqui, ó, quantos músculos mexem em mim. E isso muda dinâmicas de sangue. Isso muda áreas neurológicas e fluxo emocional e de fluxo de pensamento. Imagina o que é acessar memórias das palavras e tudo isso acontecendo aqui, ó. Essa dinâmica inteira são de milhares e milhares e milhares e milhares de processos acontecendo em um único segundo, dentro de mim e fora de mim. E quanto disso eu tenho uma percepção consciente? O mínimo do mínimo do mínimo de uma gotinha. Agora, essa gotinha a gente pode, pelo treino, ampliar. Então a gente não sente nem como está o próprio ombro. Às vezes vem alguém de fora, né, fala, ó, você está com o ombro levantado. Que alguém está olhando e a gente não está percebendo que o ombro está levantado. A gente é cego para os nossos próprios hábitos. Que não é um detalhe, são coisas grandes. Aquilo que você faz na sua lombar e que pode doer, ou que pode ser gostoso, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Você não sabe nem como que o seu tornozelo e o seu pé estão pisando. Então, coisas muito grandes a gente não percebe conscientemente. E a gente pode começar a perceber com facilidade essas coisas grandes. Toda a dinâmica interna, aí é outros 500. Mas coisas grandes, por exemplo, os ombros, o peito, a posição da sua cabeça, o teu equilíbrio, tudo isso você pode ter um acesso muito fácil, diretamente, e trazer uma enorme porção do que não é consciente para a percepção mais consciente. E esse diálogo é que transforma, desencadeia cascatas de transformação e reorganização do inconsciente. Ou melhor, nos vários níveis não conscientes da nossa vida. Isso tudo é muito dinâmico. Esses níveis não conscientes estão sempre restaurando, criando, se constituindo em todos os níveis da nossa constituição. E isso tudo a gente não tem. Então, onde entra esses níveis que são inconscientes, entra sempre. A gente só existe graças a um inúmero mundo de vida não consciente que sustenta tudo que a gente é. Sustenta tudo que a gente é. Os hábitos também são não conscientes. Quase tudo é não consciente e sustenta tudo que a gente é. Então ele entra sempre em tudo e para sempre vai ser assim. A diferença é que a pequena porção de consciência que a gente tem, cada pontinho que a gente abrir dela para criar essa relação sensorial com os processos não conscientes, a gente começar a ter uma relação sensorial, essa abertura disso que são inteligências inconscientes, essa abertura da nossa percepção consciente a elas, cria uma revolução de enormes proporções. Embora a nossa percepção possa ser pequenininha, cada janelinha a mais que a gente criar,
cria reorganizações de enormes proporções no sistema inteiro. Então, onde entra o inconsciente? Em tudo. E o grande lance é a gente começar a ter um diálogo com isso. Então, tudo que eu falo aqui sobre inteligências da vida, do corpo, do movimento, tudo isso é parte do não consciente. E que tudo isso pode ter uma relação mais próxima da percepção consciente. E qual que é o papel, ou qual que é a influência das relações de quem conduz as experiências, quer seja pelo toque, que Feldenkrais também tem a linguagem de você ir tocando, ou de você ir conduzindo a percepção, como muitos aqui já estão acostumados a fazer e tem gravado para quem quiser. A influência é muito grande. E tem muitas camadas de influência. Não dá para falar sobre todas elas agora, né? A formação, a gente vai desenvolvendo a percepção dessas camadas de influência, né? Mas a tua presença, a sua voz, as palavras que você fala, os seus objetivos, os teus conceitos, o como você vê a outra pessoa, se você vê a outra pessoa fragmentada, se você vê a outra pessoa como um corpo tradicional da nossa cisão cultural, ou se você vê a pessoa inteira, tudo isso que ocorre em você, quando você interage com alguém, isso estimula mais ou menos os potenciais e as inteligências daquela pessoa. Então, a interação entre as pessoas também tem muitos níveis, para muito além do que é consciente também. Então, a tua organização não consciente e consciente também dialogam e influenciam a pessoa, tanto nos níveis não conscientes como também conscientes. Então, essa dinâmica é muito rica. Pode influenciar favorecendo ou dificultando ou limitando muitos níveis da experiência da pessoa. Vamos ver, daqui a pouco vai acabar. E eu não sei como que é, mas é isso aí. Vamos ver se dá para responder mais alguma coisa. A gente vai falando até interromper e daí a gente se vê de novo na quarta que vem. Vai lá, Fábio. Eu vou falar então já 3 outras perguntas aqui e aí você vai sente o caminho que você vai fazer. Tá. A mesma Luciana que perguntou do inconsciente, ela fez uma pergunta: como tratar de aspectos emocionais como a depressão? Tá, isso é uma. Aí a Mércia fez a outra pergunta, que é como manter. A Mércia está participando do nosso do movimento, né, diário. Como manter durante o dia o equilíbrio que a gente sente no término da prática? Pergunta bem interessante. E aí tem o Marcelo também, que fez uma pergunta aqui. Hans, hoje o corpo não pratica ou não ajuda o movimento que a mente atua no dia a dia. Há como equalizar este processo? Que é uma pergunta parecida com a da Mércia também, né? É isso aí. As duas perguntas, então. Como equalizar o processo de o corpo não ajudar a mente, ou vice-versa? Não é bem que o corpo não ajuda a mente. É o contrário. A mente está atrapalhando o corpo. Mas a gente tem que, primeiro, a gente vai aprendendo a se livrar dessas ideias de corpo e mente. Isso não existe. Essas entidades são fictícias. É pura abstração linguística. Corpo e mente não existem. O que existe é uma experiência muito mais entrelaçada entre o que é matéria, vida, mente, pensamento, sangue, músculo, sabe? O que é corpo é tão mental quanto o que é um pensamento. E o que é um pensamento é tão visceral e sanguíneo e elétrico, neurocelular, quanto é o que é corpo. Quer dizer, a gente primeiro é se livrar dessa ruptura entre o que é mente e o que é corpo. Essa é a primeira ideia. E como você faz isso? Que é o que a Messa perguntou. Porque ela está fazendo com a gente todo dia de manhã. Então ela fala, nossa, de manhã eu falo, uau, olha esse nível de integração corpo-mente, que não é mais corpo-mente, é integração de corpo vivo comigo. Isso tem uma qualidade muito diferente. Como é que eu mantenho isso ao longo do dia? Cultivando, aquela pergunta da Lore, a importância de uma prática diária. Quantas vezes você pratica ações e atividades que fazem o contrário, que afastam o que a gente pensa que é mente da vida, né? Vai acabar agora em 30 segundos. A gente pratica muito o que fragmenta. Então a ideia é praticar muito o que integra. Então,
venha, entre em contato com a gente, ouça nossas lives, acesse nossos canais, faça as práticas diárias. E assim a gente vai cada vez criando maior proximidade do corpo vivo e ele vai se expressar mais